E tá gravando já, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tô aqui com o Luiz agora para a gente falar um pouquinho sobre os campos de altitude com você. A gente vai fazer lá no campo, mas vamos fazer gravado agora. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A gente vai desligar a câmera. Vocês não precisam ficar vendo a gente, né? Melhor ver os slides, né? Então vamos lá. Começou aí já, Luiz, a compartilhar? Começou aqui já. Show. Então vamos lá, iniciar a apresentação. A gente vai começar falando, né, um pouquinho sobre o campo de altitudes, né, o que são, vamos também tratar da flora, da fauna, das adaptações, como que funciona o clima, enfim, essas coisas assim. Vamos lá, começando com o que é campo de altitude, né? Campo de altitudes, eles são situados em média a 1.500 metros de altitude, né? Mas tem algumas exceções. Na Serra Mar, acho que não falei a memória, o núcleo Curucutu, ele está mais ou menos 750, 850 metros de altitude. Eles foram citados cientificamente falando, né? A primeira vez em 1867 pelo botânico Armin, né? Ele citou como topos de montanhas mais elevados cobertos por uma flora alpina. Ele citou dessa forma e daí surgiram várias nomenclaturas, mas em 1980 Ferri trouxe essa nomenclatura campo de altitude diferenciando de campo rupestre, né? Mas qual que é a diferença, né? A gente achou legal falar um pouquinho sobre essa diferença de campo de altitude e campos rupestres. Se acreditava que a diferença era em relação ao embasamento rochoso, né, que campo rupestre eram afloramentos rochosos de quartzito, enquanto campos de altitudes era composto por rochas ígneas e metamórficas. Mas não é bem assim. Isso é mais uma coincidência do que um fator determinante, né? O que determina mesmo é a posição geográfica, a vegetação ao entorno. Campos rupestres estão associados ao cerrado, enquanto que campos de altitudes eles estão associados à Mata Atlântica. Eu vou dar aqui alguns exemplos. A Serra da Bocaina, o Maciço Marense Taguarense, que são exemplos de campos de altitudes, tá? A Serra Fina, Ibitipoca, o Parque Nacional de Itatiaia, essa aqui, a gente teve essa foto aqui, são as Agulhas Negras, né, que a gente viu, a gente teve esse prazer de ver lá pessoalmente, é lindo demais. A Serra da Mantiqueira, também fica lá perto de onde a gente estava. E Ibitipoca, ele tem um caso muito legal que é curioso, porque ele está tanto associado ao Cerrado quanto à Mata Atlântica. Então, nesses casos, a gente vê o endemismo, né? No caso, o Ibitipoca, se não me falha a memória, é considerado, sim, campo de altitude. E campo de altitude ele é uma vegetação natural. O Henrique ele vai falar um pouquinho agora da origem deles. Então, vai que é tua. Então, vamos lá. Sobre a origem dos campos de altitude. A origem dela é natural, não é por intervenção humana, dos campos de altitude. E tudo começa na última era da glaciação, 10.000 a 11.000 anos atrás, no Pleistoceno. Antes disso, durante a era glacial, toda a vegetação aqui da região aqui da América do Sul era como a que vimos no trabalho de campo, né? Uma vegetação mais arbustiva, mais campestre. Toda a vegetação era baseada nisso. As poucas florestas grandes, como conhecemos, adaptadas a um clima mais quente, ficavam restritas à próxima linha do Equador. E conforme a era da glaciação foi acabando, a era do gelo foi acabando, a temperatura do planeta foi aumentando, então essas florestas grandes que estavam restritas na linha do Equador foram se expandindo, e essa vegetação que predominava, a vegetação mais campestre, elas foram regredindo até regiões mais altas, mais frias, que é um clima favorável para elas se desenvolverem, viverem. Então, as florestas foram tomando conta e essa vegetação mais campestre, arbustiva, foi se resumindo aos pontos mais altos, por conta do aumento da temperatura do planeta. E aproveitando esse gancho, né, de expansão e regressão de florestas, tem as florestas de araucárias. Como sabemos, a araucária tem abundância na região sul do nosso país,
nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem grandes florestas lá, mas como vimos, né, tá até na fotografia, no slide, nós tiramos fotos desse tipo de planta lá no Parque Nacional de Itatiaia. Por conta disso, existiam em abundância as araucárias, que são plantas adaptadas ao frio. Conforme a temperatura do planeta foi aumentando, elas foram regredindo até a região sul, e as que ficaram por aqui acabaram por se situar nos campos de altitude, que é um ambiente propício para elas, né? As florestas, como eu disse anteriormente, que são adaptadas ao calor, foram tomando conta aqui da região, e esse tipo de vegetação adaptada ao frio foi regredindo, né? As araucárias foram para a região sul e algumas foram para as regiões de altitude. Até tentaram descobrir se as araucárias que existem aqui, como vimos nos campos de altitude, foram trazidas para lá por intervenção humana, mas tudo indica que foi por causa dessa expansão e regressão de floresta, né? Ficaram resumidas naquele ambiente ali, que é favorável para elas, né? Um clima mais frio, mais seco. E é isso. O próximo tópico é flora. Isso. A gente vai falar um bocadinho aqui da flora, né? Que é interessante isso que o Luiz falou, porque realmente muita gente associa ambiente natural com floresta, né? A pessoa associa Mata Atlântica, floresta ombrófila, e não. E quando fala que o campos de altitude são vegetação natural, as pessoas ficam meio assim, o quê? Porque muita gente acha que aquilo é pasto, que aquilo ali é só braquiária, mas não é braquiária, aquilo ali é uma rica vegetação. Braquiária é um gênero muito comum de capim, tá? Vou explicar. As pessoas, justamente essa associação de campo de altitude com área desmatada é uma percepção muito errônea, porque ali campos de altitudes eles têm um endemismo muito alto, né? As plantas que estão ali, muitas delas só estão ali e só sabem viver ali. Elas se adaptaram, elas se desenvolveram. A gente vai falar dessas adaptações daqui a pouquinho para estar nesse ambiente. Então elas só existem ali. Então por isso que muitas delas não recebem nomes populares, justamente por não serem populares. Elas só têm ali, então muita gente não conhece, então acabam por só ter um nome científico. Mas voltando, a vegetação ela é predominantemente uma vegetação herbácea, arbustiva, né? Muitas gramíneas, uma arvoreta ali, outra aqui, tem araucárias também, como a gente viu, e é uma vegetação muito frágil também, sabe? Elas são muito... Acho que por elas terem crescido ali, elas são muito adaptadas àquilo ali. Então não adianta a pessoa coletar, vai levar para casa porque vai morrer. Aquilo ali só vive ali. Achei bonito, vou levar, não vai adiantar. Porque para a gente foi nessa época agora de abril até setembro, é uma época mais seca, que é uma época boa para o montanhismo. Então as paisagens acabam ficando muito monótonas, aquele negócio meio sem cor. Então acho que porque as plantas elas já estão no estado vegetativo delas, então a gente não vê muita flor, a gente vai ver mais o estado vegetativo. Mas eu botei aqui no slide, a gente vai ver umas fotos também de flor para ver coisa bonita também. Vamos lá. Não que essas imagens não sejam bonitas, né? Mas o campo de altitude ele é lindo, mas as flores tem gente que gosta mais, e é mais colorido, vai dar um charmezinho a mais. Agora vamos lá, adaptações. As folhas, as plantas se adaptaram com folhas menores para justamente evitar a perda d'água e em grande quantidade, porque assim elas conseguem pegar mais luz solar para fazer fotossíntese. O tamanho das plantas são reduzidos, a gente pode observar isso, né? Conforme a gente ia subindo, deu para observar conforme o tamanho do dossel ia diminuindo até chegar naquela área de campo de altitude que já não tem praticamente árvore, né? Elas buscam reduzir. O formato da folha mais pontiagudo também, para evitar a perda d'água. Elas possuem estruturas subterrâneas para rebrotamento e também para rebrotar depois de incêndio, porque incêndios são comuns, a gente vai falar disso também. O caule é mais fino, os galhos eles começam a crescer já mais próximos da base, justamente para ela poder aguentar melhor e evitar a perda d'água, porque por ser um ambiente muito seco, a perda d'água ela é muito forte. A gente pode sentir isso na pele, né? O ressecamento do nariz, sabe? Como que é frio esse lugar, como que é frio e seco, né? Então as plantas elas se adaptaram mais ou menos dessa forma, né? Agora vamos para a parte das fotos.
Algumas dessas plantas a gente não vai ver realmente lá em Itatiaia, porque como eu quis botar umas fotos de plantas de campos de altitude, sabe? Então, não só se limitar a Itatiaia, mas muitas dessas aí são também de Itatiaia, né? Eu não sei falar esses nomes científicos todos, mas a gente vai tentando. Austroméria foliosa, né?Essazinha aí, muito bonitinha. A Trix Glasiov, que é uma asterácea muito comum lá em Itatiaia. Continuando aqui. A Fernezea itatiae, que é uma bromélia endêmica de campo de altitude. Ela é ameaçada de extinção. Ela tem esse nome, pois ela só era encontrada em Itatiaia, né? Então botaram esse nome nela, mas ela já foi encontrada também na Serra Fina e no Marins. Uma outra coisa também que eu acho legal falar, que eu estava esquecendo, em relação à riqueza de espécie, né? Porque geralmente a gente só veria essa parte verde. A gente não veria a flor nessa época seca, né? Porque justamente por ela estar em estado vegetativo. Mas lá, só em Itatiaia, a gente tem 702 espécies de plantas, né? Esse estudo foi feito por Aximorph em 2019. E aí a média é de 20 espécies por metro quadrado, né? Que é um valor bem alto, considerando a realidade do lugar, né? Que é um solo que congela em junho, julho. Né? A gente chegou a ver esse gelo no chão. Então, sabe, é um número que salta bastante os olhos. A maioria é muita espécie de asterácea. Né? Continuando. A Prepulsa roqueriana, que é endêmica da Serra, acho que é da Serra dos Órgãos. Mas vamos dar para continuar aqui. O Senecio altimontanus, ele oficialmente só existe na Serra Fina, mas tem relatos informais dele no Pico do Marins. A Glessinia coerulea, essa planta ela é bem difícil de ver o florescer dela, a flor dela, porque ela se fecha quando o dia esquenta. Então, geralmente, você vai ver ela mais na parte da manhã e na parte do entardecer para a noite. A próxima é a Speatrum morellianum, que essa aí é uma das poucas que tem nome científico, nome popular, né? Na verdade. Amaryllis, o nome popular dela, algumas pessoas também chamam de açucena. Ela tem um bulbo que muita gente confunde com uma cebola, né? Ele parece uma cebola, né? E apesar de não ser aromático, muita gente coleta, né? Para usar como tempero. Então, espero que ninguém tenha colhido cebola lá quando estava nos campos de altitude, porque não era cebola, era a açucena. A Phaephalatus sphaeroides, que é uma bromélia endêmica do Itaguaí, da Serra do Papagaio, muito bonita. A Chusqueia pinifolia, que é esse bambuzinho. A gente tinha muito lá em Itatiaia, ele é muito predominante. Ele é endêmico de campo de altitudes, e a Cortadéria modesta. Ela tem esse nome justamente porque ela corta pra caramba. Ela é uma espécie de capim, né, por assim dizer, que ele é mais grosso, ele é bem rígido, então os caminhantes, os motoristas, quando eles vão andando, muitas vezes se cortam com isso lá, né? E pode chegar até a 2 metros de altura. E uma curiosidade dele é que ele ele só floresce depois de eventos de fogo, né? Depois de incêndios. Porque os incêndios lá eles são comuns e ele só floresce depois. Eu vou falar agora, aproveitar isso para falar dos incêndios. Esses incêndios, eles são naturais ou são antrópicos? As duas coisas, né? Tanto são causados pelo ser humano, quanto existem os incêndios naturais. O incêndio pelo ser humano geralmente é para plantação, para gado, para agronegócio em geral, né? E o natural, o que acontece? Como em setembro, essa parte até setembro, de abril a setembro, é uma época seca, quando a chuva chega, geralmente ela é precedida por tempestade de raios. Então, esses raios eles acabam atingindo essa matriz de gramínea seca e pega fogo. Só que, por ser natural, por ser tempestade de raio antes da chuva, um tempinho depois a chuva vem e apaga. Né? Então, dura bem rápido esses incêndios. E ela só floresce, a cortadéria, ela só floresce depois desses incêndios. A gente acredita que seja, a gente acredita, e tem uns estudos também, né, que seja
por causa da polinização, para atrair polinizador, para garantir a perpetuação da espécie, né? Porque geralmente ela se reproduz por brotamento e ela tem aquelas estruturas subterrâneas que se assemelham às estruturas subterrâneas do cerrado, para rebrotar depois de incêndio. Então a gente acredita que seja por isso. Agora a gente vai falar da fauna. Vamos lá, fauna. O Parque Nacional de Itatiaia, ele abriga aproximadamente 5.000 espécies de insetos, 384 espécies de aves e 50 de mamíferos, além de inúmeros répteis e anfíbios, muitas das quais são endêmicas, né, e ameaçadas. A gente teve a chance de ver o carcará, como está aí na imagem. A maior parte da densidade assim, dos organismos se resume a inseto e aves. Né? A gente viu poucos insetos, a maior parte dos organismos que a gente viu foram aves, né? Mamíferos a gente não viu nenhum e pouco, e menos ainda, anfíbios e répteis. A gente pesquisou sobre os insetos, a insetofauna, a maior parte dos organismos se resume a insetos. Artigos, né, que nós pesquisamos, muitos deles até funcionam como catálogos, né? Não fala muito da relação ecológica, é só os nomes, né? Nome, gênero, família. A maior parte deles só tem um nome científico, assim como foi falado anteriormente, plantas, elas não têm nomes populares, né? Porque são endêmicos, só existem lá, então elas não recebem um nome, digamos assim, informal. E com os insetos é a mesma coisa, uma densidade enorme, uma variedade enorme de espécies de insetos, e eles não têm nomes populares. Sobre as aves, eu vou falar também um pouco sobre o potencial de dispersão de semente, né, das frutas. Foi feita uma pesquisa na região de Itatiaia, nos campos de altitude, no campo que nós fomos. Foi feita uma pesquisa em 89, 1989 até 1990, uma pesquisa que durou 18 meses, para ver a relação das aves com a dispersão das sementes, das frutas daquela região. Para ser mais específico, frutos da rapânia. E eles observaram as aves, 104 espécies de aves, perceberam e analisaram que 60 espécies de aves, eles se alimentavam do fruto, mas a semente passava pelo trato digestivo dele e era eliminada nas fezes, e isso era um potencial de dispersão, né? Ajudava na germinação das plantas. Então, eles têm um papel ecológico nessa região. Foram, como disse, 104 espécies de aves observadas, 60 delas exerciam esse papel. E só foram observadas umas 4 espécies que realmente comiam fruto e trituravam as sementes, então não favorecia na dispersão das sementes dessas frutas. O próximo slide é o sapinho, né? Sapinho, sapo flamenguinho. A gente não teve a oportunidade de ver por lá, é o símbolo do parque, o mascote do Parque Nacional de Itatiaia. Infelizmente, a gente não teve a oportunidade de ver. Ele é um animal diurno, hábitos diurnos. Ele é mais ativo durante a primavera e o verão, época mais quente. Ele se reproduz em épocas de chuva, né? Ele faz o uso das poças de água da chuva para colocar os ovos dele e logo se desenvolve um girino e dá continuidade à espécie. Mas em épocas frias, épocas secas, ele entra num estado de hibernação. Ele é mais ativo durante as épocas mais quentes. Qual o próximo animal? Essas aí são as aves, que a gente teve a oportunidade de fotografar lá. Os organismos mais abundantes abaixo dos insetos são as aves, né? São potenciais dispersores. Deixa eu ver qual o próximo animal. Tico-tico, né? Ave também. Próximo, onça parda. A variedade de mamíferos não é tão grande quanto a de aves ou de insetos. A gente não teve nenhuma oportunidade de ver um mamífero por lá, infelizmente, ou felizmente, né? Um animal grande desse. Acho que não seria muito agradável o encontro com eles. Essa é a onça parda, ou também conhecida como sussuarana, né? Próximo animal, Rhinodrilus alatus, né? O nome popular dele é o minhocossu. Ele é muito curioso porque ele é um alienígena, uma minhoca muito grande, pode alcançar mais de 1 metro, né? Alguns alcançam até 1,5 metro de comprimento. E assim como sabemos, né? As minhocas têm um papel importante
na renovação dos nutrientes do solo, né? Esse animal existe lá. A peculiaridade dele é essa, o tamanho, né? Pode ultrapassar 1 metro, alcançar até 1,5 metros. Próximo é borboletas, né? A maior parte da densidade lá de organismos é insetos, né? A gente teve a oportunidade de fotografar isso aí. No caso, foi a Bessa, né? Que fotografou isso aí. A gente roubou essa imagem Obrigado, dela. Bessa. Não processa a Pra gente poder... não, hein? É, lepidopteras, né? Tem uma grande variedade de borboletas por lá. A gente achou, só teve essa daí, né? Que a gente viu, mas tem uma variedade lá de lepidópteras nos campos de altitude, no Parque de Itatiaia. Próximo, agora é a parte de solo, né? Isso, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o solo. O solo lá é pobre, é arenoso, ele é rico em alumínio trocável e é oligotrófico, ou seja, tem pouca matéria orgânica nele. E a matéria orgânica nele, ela apresenta uma forte melanização. Justamente são vestígios do carvão desses incêndios, né? Então o solo acaba ficando bem melanizado. Basicamente, os afloramentos são de rochas ígneas, rochas metamórficas, por exemplo, a gnase, são rochas, né, que são comuns, granito. E no caso particular de Tatiaia, nefelino cianito, né? Justamente por ser um solo pobre e arenoso que as plantas elas desenvolveram, né, são bem específicas as condições dessas plantas. Isso acaba fortalecendo o endemismo delas. Agora é contigo, Luiz. Gente, vamos lá. Como nós aprendemos, né, nas aulas, né, que o professor nos passou, né, é um ambiente muito frio lá nos campos de altitude, uma das regiões mais frias do Brasil, se não for a mais fria, né, com a média de temperatura. Mas também foi perguntado, né, se é a região mais fria, por que lá não tem neve? Se na região sul tem neve, né? E nos foi explicado que lá é uma região que, como é muito alto, né, muito distante, a umidade não chega muito por lá, né? Mas teve casos, sim, de haver neve, uma nevasca muito forte, foi no ano de 1985, uma neve muito forte que teve lá, que levou mais de 10 dias para o gelo derreter. Posteriormente, teve outros casos de neve por lá, mas não foi uma nevasca como essa de 85, foi em 2003 e 2013, foi outros casos de neve. Mas eram eventos raros, né? A umidade não chega muito por lá a ponto de cair neve. Mas por conta do aquecimento do planeta, o aquecimento global, esses eventos vão ficar cada vez mais raros. Supõe-se que, as pesquisas supõem que, num passado longínquo, teve neve por lá. Não era tão incomum como é hoje em dia, mas a tendência é que esse evento acabe de neve na região dos campos de altitude, por conta do aquecimento do planeta. Sim, É um local. muitas dessas nuvens elas ficam presas nas serras, né? Aí elas não conseguem chegar nos campos, né? E acaba por diminuir a umidade lá. Eu A acho que, não falei a umidade memória, é a Serra dos Órgãos, não é? é. Então, ele é frio, mas é um frio seco, não é úmido a ponto de produzir neve. Clima seco, né? A precipitação anual acima de 2.000 milímetros, chegando a exceder 5.000, e temperaturas máximas que variam de 25 graus no verão a -10 no inverno, né? Para tu ver, o máximo lá é 25. Isso para nós é de matar. Em 2022 teve uma baixa de -11,4 graus, né, na estação de Campo Belo, que está aproximadamente 2.400 metros de altitude. Então, a temperatura máxima dessa região é 25 graus, né? O normal, como a gente pode presenciar lá, né? A gente viu 0,8 graus. Muito alto, o clima sempre vai ser frio e seco. E o período de chuvas ele é muito bem marcado. Ele ocorre na primavera e no verão. Então, tipo, essa chuva ela é concentrada mais nessa época, enquanto que no outono, inverno, a chuva ela acaba por ser mais rara, acontecer bem menos nesse período. O funcionamento, né? Em abril e maio até setembro, né? Outono e inverno. Nessa época, as plantas estão no estado vegetativo, né? Sem flor, mais secas, como foi dito anteriormente. Foi o que a gente viu lá, a gente só viu mais verde, né? Aquela paisagem mais monótona, nada muito colorido, porque nessa época elas estão no estado vegetativo.
Então, muitas espécies não são reconhecidas durante esse período, né, de outono e inverno. E na primavera e no verão que ocorre a floração, a montanha fica mais colorida, é um período mais propício para se fazer o turismo, né, para poder ver as espécies diferentes, ver a beleza máxima do local, né. E chove mais na primavera e no verão, com as tempestades de raios, podendo propiciar os incêndios naturais, né. E aproveitando esse gancho, Isso, riscos e ameaças. só... Ah, não, é isso Sim, aí, vai lá. riscos e ameaças. Vamos lá. Desmatamento, muito também por causa da agronegócio, né? Desmatam as áreas ali, a região ameaçada por causa da criação de gado. Incêndios criminosos, seja por incêndio normal ou para devastar uma área para poder criar animais. E aquecimento do planeta, né? Aquecimento do planeta. Conforme o aquecimento global avança, vai ser cada vez mais comum ter incêndio nessa região, porque é uma região seca, né? A umidade não chega lá. Uma simples tempestade de raios pode fazer um incêndio, mas não vai ser de grandes proporções como são os incêndios que são criados pela intervenção humana. Mas conforme o aquecimento do planeta avança, pode ser mais comum que ocorra incêndios naturais lá. Então, riscos e ameaças principais são esses, né? Para a criação de gado, desmatamento, incêndios criminosos e aquecimento do planeta. E é isso aí, gente. Foi um trabalho bem legal de se fazer. Ele foi complicado também. Os artigos são difíceis de encontrar. Muita coisa que a gente teve que pensar, né? A gente achou artigos de 80 páginas que, tipo, só 4 falavam sobre campo de altitude. Então, você tem que parar, ver. Foi algo bem trabalhoso de se fazer. Então, é uma área que falta pesquisa, né? Apesar de tem bastante coisa, mas é muita coisa espalhada, né? Então, é uma área que ainda tem um potencial enorme a ser explorado, né? E a maior parte da pesquisa é focada na floresta, né? Não Sim, nessa sim, região muita mais gente plana. sim, a gente tem que filtrar dentro, porque geralmente estão em campos, estão em unidades de conservação. Então, os artigos saem sobre a unidade de conservação e não sobre os campos especificamente. Então, a gente tem que separar nos artigos o que é floresta e o que é campo de altitude. Então, é uma área que justamente falta investimento também para pesquisa. Falta, enfim, Brasil, né? Uhum. Mas, enfim, é isso, gente. E lembrando que quem tiver a oportunidade de ir, apesar de não ser recomendado, a temporada de montanhismo é essa mesmo, é a temporada mais seca, mas quem tiver a oportunidade de ir na época de chuva, na época de primavera, verão, vai ver uma paisagem totalmente diferente do que a gente viu de tão florido que vai estar. Exatamente. Então é isso, gente. A gente agradece. Até o próximo campo, Macaé. Tamo aí. Até o próximo. E vou finalizar aqui. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.